Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Senhor Deus, conduz a tua igreja na meditação da tua palavra. Que o teu Espírito venha iluminar os nossos corações. Assim nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Abra comigo rapidamente, mantenha o texto de Efésios aí marcado, na Epístola de Paulo aos Filipenses, a carta seguinte que nós temos aqui na nossa Bíblia. No capítulo 1, leiamos a partir do versículo de número 12. Versículos 12, 13 e 14. Filipenses 1, de 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, repete aqui no versículo 1 do capítulo 4 a mesma qualificação a seu respeito que ele havia feito no capítulo 3, versículo 1. É claro para nós, principalmente quando nós terminamos o capítulo de número 3, no versículo 21, e nós temos um argumento final e a declaração a palavra, como nós temos aqui, o fechamento, o amém, que este bloco do capítulo 3, o argumento dele se encerra aqui. Não que ele tenha terminado a carta, mas um bloco de argumentos realmente tem princípio, meio e fim. Agora ele começa um novo bloco, e ele vai usar as mesmas qualificações. É como que ele está se apresentando novamente, ou se remetendo às instruções, remetendo-se aqui novamente a quem ele é para dar novas instruções. Nós sabemos bem, analisando a carta aos Efésios de uma forma mais completa, que existem dois grandes blocos de argumento aqui nesta carta. Então o que nós afirmamos é que nos capítulos 1, 2 e 3, nós temos a exposição do apóstolo Paulo à igreja a respeito da nossa ortodoxia, ou seja, um resumo do Evangelho e a respeito daquilo que de fato nós cremos, o que é a nossa fé. A partir do capítulo 4, quando ele começa, aqui no nosso texto vem só o rogo-vos, pois. No texto grego, ele tem o pois, ou o portanto, no início da frase. É quase que ele estivesse dizendo, lá em cima no capítulo 3, por esta causa, no versículo 14, por esta causa, e agora então, ele vai começar um novo bloco dizendo, portanto, eu, o prisioneiro no Senhor, rogo a vocês. Essa seria uma tradução mais ao pé da letra, que dá uma ênfase maior aqui no pois, no portanto, no entretanto, ou por esta causa.
né? Então, o apóstolo Paulo vai começar agora, do capítulo 4 até o final, a mostrar à igreja as implicações de viver aquilo que cremos. A nossa ortopraxia, ou seja, nossa prática. Então, a afirmação a esse respeito é como que a partir de agora nós vamos dizer assim: se cremos no que cremos, os 3 primeiros capítulos, vivamos o que cremos. Esta é a essência da nossa fé. E aí então no segundo bloco nós vamos falar a respeito de quê? Essa é a essência da nossa fé. E no segundo bloco nós vamos dizer: então nós vivemos desta forma. Um grande problema na vida da Igreja de Cristo Jesus, ao longo da história da Igreja cristã, e que a Igreja dos nossos dias, infelizmente, continua a viver esse problema, são várias pessoas que se afirmam crentes em Cristo, mas querem viver suas vidas de acordo com o seu bel prazer. Pessoas que não obedecem nada a respeito da lei de Deus, vivem deliberadamente naquilo que a palavra claramente instrui ser pecado, afronta a santidade de Deus, ser contrário à vocação de Deus para a igreja. E eles então vivem do jeito que querem. E neste grupo, talvez o maior grupo hoje seja um grupo que se autodenomina, ou foi intitulado assim, não sei quem, se eles primeiro se declararam assim, ou se alguém deu esse título a eles, mas agora pegou o nome, e a moda pegou, e o maior grupo, um grande grupo que faz um mal terrível à Igreja de Cristo, são os chamados desigrejados. Como que ser cristão pudesse ser possível para uma pessoa que não tem qualquer tipo de unidade em fé com o povo da igreja. Ouvindo um pastor falando sobre isso recentemente, eu concordo com a análise dele, eu só não concordo com a aplicação, então eu vou só usar a análise. Ele falou assim: é interessante que um verdadeiro cristão, por mais que busque, entre aspas, ser desigrejado, eles acabam não conseguindo. Porque o que não faltam hoje são grupos de desigrejados que, ao invés de se encontrarem no prédio de uma igreja, ou num salão como esse aqui, num domingo, no dia do Senhor, eles querem quebrar as regras, mas eles acabam se encontrando sim. De repente na casa de alguém, no meio de semana, passa um tempo, você vê que esse grupo de desigrejados, daqui a pouco traz um violão, e eles cantam cânticos e hinos como a igreja canta no dia do Senhor, e de repente um deles lê a Bíblia, o outro ora. Então o que esse pastor estava falando é que mesmo muitas pessoas que rompem com as estruturas mais tradicionais da igreja, que não se submetem à autoridade de uma figura pastoral, mesmo eles, se de fato são crentes e erraram na medida, acabam buscando novamente comunhão. Eles acabam se tornando a igreja de desigrejados. É uma contradição em si. Como quando eu morava no sul do Brasil e frequentava uma igreja evangélica daquela cidade, e as pessoas não chamavam o pastor por pastor ou reverendo, etc. Chamavam pelo primeiro nome. O que não há erro ou pecado nenhum. Mas eu, pelo causa da minha tradição, do meu costume, chegando ali na igreja, quando me dirigia a um dos pastores, eram, se não me engano, 3 pastores ali, falava assim: pastor fulano, pastor Beltrano. Aí eu fui chamado por um deles, com todo amor, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, disse assim: olha, aqui nós não usamos isso, essas tradições, tal, me chame pelo meu primeiro nome. Pouco tempo depois, eu sentado no gabinete deste pastor, fazendo um momento de aconselhamento pastoral, discipulado, eu virei para ele e falei assim: fulano, você já percebeu que há uma incoerência aqui? Você tira a nomenclatura pastor, a qualificação pastor, mas você acaba criando uma nova cultura, que todas as pessoas, quando falam o seu nome, eles estão usando o seu nome como
se fosse o lugar do título de pastor. Naturalmente, aqueles que são desigrejados, que quebram as tradições, que querem criar novas ondas, novos contextos, acabam caindo na mesma coisa. A não ser que eles não sejam de fato eleitos do Senhor. Os que não são eleitos do Senhor, eles, ao romperem com as tradições cristãs, com a comunidade do corpo de Cristo, com a irmandade cristã, ao romperem suas alianças locais com as igrejas locais, se não são crentes de fato, eles não se tornam meramente desigrejados, eles se tornam ímpios, desgarrados, voltam à tolice do seu coração, à cegueira espiritual e mostram de fato quem são. O exemplo que eu dei hoje de manhã, sem citar novamente o exemplo todo, uma das ilustrações, a conversa continuou nessa tarde. E então um dos amigos, depois que eu disse ter misericórdia, um dos amigos falou assim: olha, se fosse só a pessoa que eu citei hoje de manhã, que abandonou a fé evangélica, que está vivendo nessas religiões pagãs, assim, de uma forma totalmente deturpada, insana. Ele falou assim, aí um outro amigo falou assim: gente, eu fiquei tão incomodado com isso, que eu fui olhar pela internet e procurar alguns jovens. E ele começou a citar, tem fulano, tem Beltrano, tem não sei o quê. Ele começou a dar uma lista grande de jovens que conviviam conosco na mesma igreja, na época da nossa adolescência e juventude. Um outro, então, um amigo querido que mora nos Estados Unidos, comentou assim: pesquisa mais e você vai ver que talvez menos de 20% da nossa mocidade da igreja lá de Belo Horizonte continua caminhando no Evangelho. Quando Paulo começa, então, os seus primeiros argumentos da ortopraxia, quando Paulo começa as suas primeiras afirmações a respeito daquilo que devemos viver e zelar, e devemos preservar como resultado genuíno da fé cristã, a primeira coisa que ele fala é sobre a unidade do corpo de Cristo. É impressionante isso, meus irmãos, porque nós vamos ver várias outras coisas, vários outros argumentos. Nós vamos ver ao final do capítulo de número 4, início do capítulo 5, argumentos muito práticos, ele dizendo que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Coisas assim muito claras e muito práticas. Porém, nós aqui começamos com o pontapé inicial, a unidade da igreja de Cristo, a unidade do corpo de Cristo Jesus. Quão importante é isso à luz da teologia que nós professamos? Quão fundamental é vivermos de tal maneira que zelamos pela unidade da igreja, e de que maneira devemos lutar pela unidade desta igreja. A primeira coisa, então, que nós vemos é que a resposta, na verdade, a atitude, a nossa conduta em favor da unidade da igreja, ela é uma resposta da obra de Cristo Jesus em favor do seu povo. Ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E à luz do capítulo de número 2 e 3, principalmente, nós vemos que a vocação a qual nós fomos chamados é chamados para sermos um só povo, uma só igreja, debaixo de Cristo, que é o nosso cabeça. Nós fomos chamados a sermos o povo santo de Cristo Jesus. Prestem bem atenção, voltem nessa semana, quando
terminar o culto, você voltar para casa, se tiver tempo, senão a partir de amanhã, volte lendo lentamente, com muita atenção, os 3 primeiros capítulos de Efésios. Você vai ver que tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito da obra de Jesus, falando sobre salvação, ele não fala para indivíduos, ele fala para povo, ele fala para o coletivo, ele fala para a igreja. Lá no capítulo 1 mesmo, quando ele está falando sobre a aplicação da obra de Cristo e o exercício do poder do Espírito Santo, lá no final do argumento dos versículos 13 e 14, ele vai dizer: nós, os que de antemão esperávamos, em quem também vós. Ou seja, ele está dando a ideia de coletivo, de unidade. No capítulo de número 2, quando ele vai falar sobre a salvação pela graça, ele começa dizendo que nós andávamos da seguinte forma, e vós andasseis da seguinte forma. Então, todas essas coisas são sempre colocadas no coletivo. No capítulo 3, novamente. No segundo bloco do capítulo 2, que nós lemos hoje, no versículos 11 a 12, ele vai falar novamente sobre um só povo sendo trazido junto. Então, todo o argumento da vocação cristã, do chamado do Evangelho, é plural, essencialmente. Não existe cristianismo de indivíduos. Interessante que no texto que nós lemos aqui, na nossa declaração de fé, do capítulo de número 25 da Confissão de Fé de Westminster, que ele diz assim, que no parágrafo 2, a igreja visível, que também é católica universal sob o Evangelho, ou seja, se ela não está debaixo do Evangelho, ela não é católica, ela não é universal. O que faz universal a igreja, o que faz católica a igreja, é o Evangelho em todas as nações, e não uma nação, uma igreja, um governo, né? Aí ele diz assim: consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. Não existe conversão individualista. Não existe profissão de fé de um só. E vejam, mesmo que alguém aqui nessa noite venha de uma família de descrentes e seus pais não se converteram, seus irmãos não se converteram, mas você ouviu o Evangelho e respondeu. No momento em que você se converteu, pode ter certeza, se é solteiro, vai buscar casamento com um crente. Se casa na fé em Cristo Jesus, vão instruir os seus filhos na fé em Cristo Jesus. E se não tiverem qualquer apoio de qualquer parente consanguíneo com você, encontrarão sem dúvida nenhuma família na fé no meio do povo de Deus. Não há vocação. Então, qual é a primeira coisa que nós vimos? Que a unidade da igreja é uma resposta ao chamado do Evangelho. Andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Mas para andarmos unidos, existem algumas peculiaridades, ou seja, manifestações da graça de Deus no seu povo, que precisam ser vivenciadas e que nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Antes dele citar os argumentos doutrinários para a unidade, ele mostra que a primeira coisa que nós devemos fazer em resposta a este evangelho coletivo é ter uma atitude coletiva. E ela é dada com a humildade, com a humilhação, com a autonegação. Não se busca unidade na igreja buscando o destaque de uns em detrimento de outros. Jamais haverá unidade no seio da igreja de Cristo quando o pastor está num patamar acima dos demais irmãos. Nós que somos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos um governo de presbíteros,
mas jamais os presbíteros eleitos e ordenados da igreja local podem se colocar acima dos irmãos. Nunca! Muito pelo contrário. O exemplo da liderança é claro para nós que estamos aqui nessa noite. É o exemplo dado por Cristo Jesus. Quando, por exemplo, nos ensina naquela cena onde ele lava os pés dos seus discípulos. Os que são chamados à liderança da igreja de Cristo são chamados para servir. Então, aplicando isso, por exemplo, o versículo de número 2 e 3, a vida dos presbíteros da igreja, e hoje nós somos governados, graças a Deus, pela igreja de Jaguaribe, por seu pastor, somos 2 pastores, eu e o reverendo Estevão, ele é o pastor titular, eu sou o auxiliar, e por mais 5 presbíteros, somos 7 homens no governo da igreja de Jaguaribe, desta congregação, e da congregação do Alto do Mateus. 7 homens para este governo. Todos nós, quando nos reunimos para tomar qualquer decisão administrativa, espiritual, eclesiástica, precisamos começar a reunião, ir para a reunião com humildade, mansidão, longanimidade, com amor e com paz. Ou seja, precisamos ser homens cheios do fruto do Espírito. Paulo não está falando na carta aos Efésios sobre o fruto do Espírito, mas Paulo já ensinou na carta aos Gálatas o que é o fruto do Espírito. E humildade, mansidão, longanimidade, amor e paz são todos fruto do Espírito. Ou são todas características de quem tem o fruto do Espírito em suas vidas. A primeira coisa que nós precisamos nos líderes da igreja, e obviamente que isso se reflete como padrão para toda a igreja, é que sejamos cheios dos bons frutos de Cristo em nossa vida. Aqueles que são cheios de boa doutrina, mas não são humildes e mansos, são memorizadores de teologia, mas não têm entendimento daquilo que Cristo faz em favor da sua igreja. Quanto mais conhecemos da palavra de Deus, quanto mais estudamos a história da igreja, quanto mais pesquisamos academicamente teologia, mais os filhos de Deus em Cristo Jesus são chamados a uma atitude de ânimo longo, de perseverança. Eu admiro muito alguns pastores, são meus colegas, mas são mais velhos do que eu. Homens que eu ouvi deles muitas histórias, admirava, amava ouvir as histórias do meu avô, do vovô Lugero. E eu lembro a última história que vovô me contou, cerca de 1 ou 2 meses antes da sua morte. E papai estava sentado e papai comentando, falou assim, ele perguntando sobre o meu futuro ministério, o meu estudo e tal, e papai com alegria comentou assim, o neto não parece comigo, o neto parece com o senhor, falando para o meu avô, o neto parece com o senhor, porque o neto ele só consegue trabalhar com as coisas assim no começo, ele gosta de plantar a igreja. Eu acho que não é uma questão de gosto, talvez vocação, não sei, mas até hoje, todo o meu tempo de ministério eu só trabalhei com plantação de igreja. E aí meu avô falou assim, a plantação das igrejas é dura, né, meu filho? E ele contou, e aí ele falou assim, eu lembro quando eu cheguei em Ponte Nova, e depois de quase 6 meses naquela cidade do interior de Minas Gerais, eu angustiado porque não tinha achado um cristão, um evangélico na cidade, para ser meu amigo, para andar comigo, para fazer o trabalho da igreja. E aí eu estava no banco e falei com o gerente, o senhor não conhece, o senhor que é gerente de banco, né, conhece todo mundo aqui nessa cidade, o senhor não conhece um evangélico, um presbiteriano? E ele disse assim, não, aqui tem um presbiteriano sim, aquele senhor ali do outro lado da praça. E era um mendigo.
um homem que tinha um problema mental muito grave, então ele não conseguia trabalhar, não tinha assistência, qualquer assistência do Estado. Isso era pelo ano de 1951, 52. Vivia na pobreza, mendigava, vivia na porta da igreja católica pedindo esmolas. Meu avô contava, e meu pai também, que ele tinha acho que 5 ou 6 filhos, todos com sérios problemas mentais, motores, muita luta, muita dificuldade. E meu avô falou assim: não pode ser. Ele atravessou a praça, foi para as escadarias da igreja católica romana e perguntou para ele qual era o nome. Ele disse o nome, ele falou assim: o senhor é evangélico? Aí aquele falou assim: eu sou presbiteriano, eu sou da região tal, e eu fui batizado pelo pastor tal. E meu avô caiu em si, porque na infância meu avô tinha sido batizado pelo mesmo pastor. O avô Ludiano contava então que ele abraçou aquele homem sujo, mal cheiroso, com uma dificuldade grande motora, e disse assim: a partir de hoje o senhor nunca mais vai pedir nada aqui na rua, o senhor nunca mais vai mendigar, a partir de hoje o senhor tem família. E papai contava então que as filhas dele, uma era cega de um olho, outra tinha problema de fala, de surdez, mas a vovó contratou, ou seja, pagando um dinheirinho pouco, que meus avós eram muito pobres, essas 2 meninas para serem babá de meu pai e de minha tia, para que pudesse dar um pequeno dinheiro como resultado do trabalho para aquelas meninas, para elas ajudar em casa. E ele passou a ser um tipo de zelador da igreja com meu avô, um homem que ficava ali, sentado, tomando conta, para também poder sustentar a sua casa, e a igreja começou a sustentar e cuidar daquela família, que foram os primeiros membros da igreja presbiteriana de Ponte Nova nos anos 50. Esses homens que vivem tais experiências como a do meu avô, passam a ter longanimidade. Perceber que as coisas não são feitas de uma hora para outra, e que o trato com a igreja de Cristo, na liderança, na plantação, no avanço missionário, é um trato de humildade, de mansidão, de amor. A necessidade que a igreja tem de seus líderes, seus pastores e presbíteros serem à medida de Cristo Jesus, cheios do fruto do Espírito, vivendo a sua vida de forma digna da vocação a que foram chamados. E isso como padrão para todos os crentes, porque a primeira coisa que ouvimos quando falamos sobre unidade da igreja é que a nossa atitude, a nossa humildade, o nosso rompimento com amor próprio e o nosso desprendimento em favor do amor ao próximo é a resposta que Cristo exige de nós, do Evangelho, da vocação a qual nós fomos chamados, que tem como alvo a cruz do Calvário e o túmulo vazio. Quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o túmulo, quando vemos a luz da palavra de Deus, a glória do Cordeiro, por exemplo, no livro do Apocalipse, no registro da revelação do apóstolo João, nós olhamos para todas essas cenas e isso deve nos humilhar, nos fazer reconhecer as nossas limitações e trazer cada vez mais uma compaixão, uma caridade, um amor real em nossos corações com toda e qualquer situação. Visto que, meus irmãos, os líderes da igreja são expostos a diversos dilemas. Serão os presbíteros desta igreja, os atuais presbíteros ali da igreja de Jaguaribe, e os presbíteros que o Senhor chamar para essa igreja quando organizarmos a nossa congregação e igreja, que terão que lidar com diversos problemas pastorais. Serão os presbíteros dessa igreja que, juntos comigo, ou ao longo da história dessa igreja, ao lado dos pastores que forem chamados para o trabalho dessa igreja, que deverão visitar com diligência todas as famílias, exortar com amor os pais a pastorearem suas esposas e seus filhos, exortar os lares a se reunirem em comunhão com Deus,
e a também exercerem o ministério do culto particular e do culto familiar. Serão os líderes dessa igreja, pastores dessa igreja, pastor, ministro e presbíteros, que deverão ter o coração quebrantado, humilde, para, amando os irmãos da igreja, repreendê-los e exortá-los quando necessário. É necessário que o coração de pastor tenha aquele desejo de resgatar o que está fugido, curar o que está enfermo, endireitar os passos daqueles que estão desviados, porque este é o caráter de Cristo. A resposta digna da vocação a qual nos fomos chamados, seja para os líderes da igreja, presbíteros, pastores, diáconos, seja para a igreja como um todo, é viver no seio da igreja o caráter de Cristo Jesus. Agora, a partir do versículo de número 4, então ele nos dá novamente uma base teológica para isso. Por que nós devemos zelar tanto pela unidade? Ele já disse então que devemos zelar pela unidade. Segundo, ele disse que a forma como nós devemos fazer isso, e agora ele dá o porquê. Nós já temos o argumento dado dos capítulos 1, 2 e 3. Eles já seriam suficientes. Mas o apóstolo Paulo, com muita graça, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Deus sempre nos dá isso. Ele entende que nossas mentes são falhas e que nós nos esquecemos com muita facilidade aquilo que aprendemos ontem. Então ele faz do mesmo argumento os fundamentos da unidade da igreja. A igreja não se mantém unida só por uma questão da unidade em si mesma. Essa ideia que é muito pregada por muitos pastores evangélicos que estão equivocados. A ideia, por exemplo, que é sustentada no meio da igreja presbiteriana do Brasil, em vários contextos, mas através de equívoco, de uma igreja una. Você tem na mesma cidade 30, 40, 50 igrejas, pastores que têm entendimento teológico diferente, que têm práticas litúrgicas bem diferentes, ou seja, cada dia, cada um de um jeito. Não tem um grupo A e um grupo B. Nós temos o alfabeto inteiro. Você vai na cidade de uma pessoa. Veja as igrejas evangélicas da nossa cidade. É difícil perceber unidade. Cada um é de um jeito. Na cidade de Recife, bem maior que João Pessoa, quando a gente fala pelo contexto presbiteriano em Recife, eu vou falar então de Belo Horizonte, de onde eu vim, que hoje são, na grande BH, mais de 300 igrejas presbiterianas. Só presbiterianas são mais de 300 igrejas. E às vezes no mesmo bairro, ou um bairro do lado do outro, você tem uma igreja muito tradicional e do outro lado uma igreja totalmente pentecostal. Não tem unidade. Mas preservam-se todos na mesma denominação, no mesmo presbitério, no mesmo concílio, em favor de uma unidade. Este tipo de unidade não tem nada a ver com aquilo que o apóstolo Paulo está falando. O tipo de unidade que, por exemplo, os pastores e presbíteros não conseguem abrir um processo disciplinar contra um irmão de fato faltoso, para que a pessoa não saia da igreja. Alguns pastores e igrejas que decidem evitar ensinar alguns termos teológicos, algumas verdades bíblicas para preservar a unidade da igreja. A falácia que eu vejo constantemente na internet, como se houvesse algum tipo de unidade e harmonia entre aqueles que se declaram arminianos e outros que se veem como reformados, como se não há espaço para todos. O equívoco muito grande que um pastor proclamou algum tempo atrás e que causou um grande burburinho, que nós deveríamos ter a firmeza doutrinária dos reformados e o zelo, o fogo dos pentecostais. Não há unidade nisso. O apóstolo Paulo nos mostra então qual é a base teológica para essa unidade. Ele diz: há somente um corpo e um espírito. Espírito com letra maiúscula. Ele está falando
que o corpo de Cristo Jesus é conduzido por Deus, pela terceira pessoa da Trindade. O que reina sobre o corpo é o Espírito de Deus. Então, obviamente, não pode haver divisão. Se houver dificuldade de entendimento, dificuldade de relacionamento, nós devemos preservar a unidade do corpo, buscando a graça do Espírito de Deus, o fruto do Espírito, a instrução do Espírito, a voz do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Só uma unidade. Ele diz: há um só corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Só há uma esperança, porque só há um Evangelho. A nossa expectativa celestial é uma só. E sem entrar em grandes celeumas escatológicas aqui, existem então os pré-milenistas, os pós-milenistas, os amilenistas, os dispensacionalistas, e aí a gente fala sobre preterismo, e por aí vai. Mas o resultado final é um só: a Nova Jerusalém, Cristo reinando sobre todos. E havia uma piada contra mim no seminário, é uma piada amorosa, né? Um dos meus melhores amigos do seminário, o reverendo Dorisvan Cunha, espero em Deus poder trazê-lo para poder pregar aqui conosco, passar um tempo conosco, uma pessoa maravilhosa. E ele sempre, até hoje, quando a gente fala, de vez em quando a gente conversa pelo telefone, já vamos completar agora 15 anos de formados, e ele falou assim: Neto, toda vez que eu lembro de você, eu lembro das nossas discussões escatológicas. E aí então, a nossa turma era pequena, éramos 10 alunos, e começavam então os amilenistas, os pós-milenistas, e tinha alguns que eram só provocadores. Eles defendiam algumas linhas que não eram deles, mas era só para provocar, instigar. Aí a turma assim, naquela discussão, o Dorisvan olha para mim, e eu quieto, eu não discutindo, eu não falando o que eu pensava. E ele olhava assim, ele falou assim: Neto, o que está acontecendo? Por que você está tão quieto? Eu falei assim: Dorisvan, porque para mim, no final de tudo, quando Jesus voltar, os seus eleitos vão para a glória com ele, e os que não estão em Cristo vão para o inferno. Eu gosto do assunto, gosto de ler, gosto de estudar, mas essa discussão aqui, para mim, não leva a lugar nenhum. O apóstolo Paulo não está falando meramente sobre escatologia, sobre essas várias ênfases da escatologia. Ele está dizendo que de fato a escatologia real é uma só esperança da vossa vocação. Só uma coisa que o verdadeiro crente espera: a vinda de Cristo Jesus, o reino de Cristo Jesus, a nova Jerusalém. Essa é a nossa expectativa. Como será a nova Jerusalém? Nós temos diversas descrições bíblicas, mas como será de fato? Qual vai ser o brilho das ruas de ouro? Eu não sei. Aonde nós vamos morar? Será que vai ser então, o planeta vai ser restaurado e o cosmos vai ser restaurado antes da queda? Como é que vai funcionar isso? Mas irmãos, eu garanto para vocês que eu sinto muitíssimo. Eu queria saber mais, eu queria instruir melhor, eu queria ser melhor preparado nessa área. Eu só sei o seguinte: Cristo será o centro, e nós seremos felizes por toda a eternidade, pois Ele será o centro de todas as coisas. Essa é a única instrução que eu posso lhes dar. E o apóstolo Paulo diz: há somente uma esperança, porque como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Vocação aqui fala sobre o chamado da morte para a vida, o chamado do Evangelho para a vida em Cristo Jesus, o chamado de Deus através do sacrifício do seu Filho para sermos todos unidos em um só povo. Isso é vocação. A palavra que aparece aqui no versículo 4, que é a mesma que aparece no versículo 1. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A unidade da igreja é a resposta daqueles que esperam em Cristo Jesus. A unidade da igreja é uma característica indelével daqueles que vivem
no corpo de Cristo, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É interessante isso, porque no início do registro do Evangelho, nós percebemos claramente a distinção de batismos. Quando no capítulo de número 4 do Evangelho de João, nós temos o registro de que os discípulos de João Batista chegam para João e dizem assim: olha, aquele que você batizou, agora tem mais seguidores do que você, está batizando muitas pessoas, está fazendo muitas coisas. E João diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. O que na verdade é o cumprimento daquilo que João já havia dito e nos está registrado, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, quando ele fala assim: eu vos batizo com água, aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Há uma distinção de batismos, ou seja, quando nós vemos que há um só batismo, nós estamos falando que você pode ter tranquilidade que os batistas, que são credo-batistas, vão batizar de forma diferente do que nós os presbiterianos. Eles só vão batizar aqueles que professam a fé e vão batizar por imersão. Nós batizamos por efusão ou aspersão e batizamos os que professam a fé em Cristo na idade adulta e também os filhos dos crentes. Não batizamos crianças, batizamos os filhos dos crentes como sinal da aliança de Deus com o seu povo. Então há uma distinção. Mas tanto batistas quanto presbiterianos, metodistas e anglicanos, todos aqueles que são fiéis às Escrituras, só batizam em nome de Cristo Jesus. Há um só batismo, porque de fato os batismos com água só tem qualquer efeito se verdadeiramente Jesus Cristo já nos batizou com o seu Espírito. Então, quando falamos sobre um só batismo, nós estamos retornando à ideia do versículo 3, que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele fala de um só batismo e ele fala de uma só fé. Não importa qual a denominação evangélica você siga, há uma só fé. Não importa a placa da sua igreja, só proclamamos o nome de Cristo e Cristo somente. Se alguma religião proclama Cristo e mais alguma coisa, não está em unidade da fé. Cristo e Cristo somente, solo Christus. Há um só batismo, há uma só fé, há um só Senhor. Ou seja, o senhorio do Deus triuno sobre a sua igreja se dá na fé em Cristo Jesus e no batismo do Espírito Santo. E é por essas e outras que nós então desprezamos e rejeitamos alguns batismos humanos com água, pois não representam o batismo do Espírito Santo. É por isso que a igreja presbiteriana, ao longo da sua história, e a igreja presbiteriana do Brasil seguindo isso, impõe essa determinação, que ela é bíblica, de que se uma pessoa que foi batizada na infância, no contexto da Igreja Católica Romana, se converte à fé genuína em Cristo Jesus, quando ela vem para a Igreja Presbiteriana, ela tem que ser batizada novamente. Obrigatoriamente. Porque a Igreja Católica Romana não partilha conosco da mesma fé. Porque os sacerdotes da Igreja Católica Romana não fazem o seu ministério debaixo da condução do Espírito, porque a Igreja Católica Romana não é a Igreja de Cristo, então Cristo não reina, não é Senhor sobre esta igreja, ela é sinagoga de Satanás. Então, por mais que houvesse boa fé dos pais em consagrar os seus filhos através do batismo infantil, nós não os recebemos. Eles precisam ser recebidos pelo genuíno batismo. Há um só batismo.
Mas qualquer pessoa que vindo de qualquer denominação cristã genuína, tendo sido batizado ali quando professou sua fé, ou na infância, isso é muito interessante, meus irmãos. Porque no momento da eclosão da Reforma Protestante, e num dos momentos mais importantes da pós-reforma, que é o movimento puritano, ali na Inglaterra, no século XVII, só havia um movimento religioso que era considerado genuinamente evangélico cristão, que não batizava crianças. E esse era o movimento batista. O movimento batista era chamado de batista por ser credo batista, exclusivamente credo batismo. Eu já falei aqui, nós somos credo batistas. Porque uma pessoa que professa fé já na vida adulta e não foi batizado na infância, tem que ser batizado. Então nós somos credo batistas. Mas nós também somos pedo batistas, porque batizamos os nossos filhos, os filhos da fé. Não batizamos o filho de qualquer. Mas o único movimento a única denominação que estava aliada com o movimento puritano, e que sem dúvida são nossos irmãos, são preciosos, mas que não batizavam os filhos da fé, eram os batistas. Os anglicanos, os presbiterianos, os reformados, os congregacionais, todos batizavam os seus filhos. Todos consagravam os seus filhos ao batismo dos filhos da fé. Todos. E é por isso que nós podemos dizer várias denominações, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aí então ele termina dizendo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A unidade da igreja plural, a unidade em diversidade, está que nós somos muitos. Nesta noite aqui, somos muitos. As igrejas locais são várias. As denominações e as histórias, e a história da igreja genuína se multiplica. Estamos em todas as nações do mundo. Porém, a nossa unidade está no Deus da igreja. Então, quando falamos novamente, aplicando, voltando à ideia novamente de presbíteros e pastores, que precisam muitas vezes pastorear com amor e muito zelo a igreja local. Precisam pastorear. Tiro muitas vezes, porque são todas as vezes. Eles precisam pastorear a igreja local com amor e com zelo. E é trazido ao conselho uma questão disciplinar. Como a disciplina deve acontecer? Com humildade, com mansidão e com longanimidade, debaixo da instrução do Espírito Santo, porque são homens de oração, e conduzidos pela palavra de Deus e a palavra de Deus somente, cumprindo em tudo aquilo que fizerem em favor do irmão faltoso, a palavra de Deus, com toda a diligência, com todo o amor, com toda a graça, porque o irmão faltoso é um só corpo conosco. Recebeu sobre si o mesmo batismo que recebemos, tem sobre a sua cabeça o governo do mesmo Senhor, e este irmão faltoso precisa ser tratado desta forma. Ele precisa, se está em falta, ser disciplinado pelo bem da unidade da igreja de Cristo. Não exercer disciplina eclesiástica contra os faltosos é romper com a nossa vocação e é afrontar contra a unidade da igreja. Da mesma forma que exercer disciplina abrupta, não amorosa, não bíblica, não piedosa, também o é. Por isso, meus irmãos, nós quando pensamos no pastoreio humano da igreja, que são pastores, presbíteros, e servindo a igreja na caridade, na administração da igreja, os diáconos, nós precisamos pensar
em homens que respondem à vocação do Evangelho, pois tem na sua vida genuíno fruto espiritual, porque estão em unidade com a família da fé, que é conduzida pelo Espírito, que tem um só Deus e Pai, que é governado por um só Senhor. Aqui nós temos a Trindade, a triunidade divina expressa. Um só Deus e Pai, o Deus Pai, o Pai de Deus, ou o Deus que é Pai de Cristo. Há um só Espírito que governa o corpo, o Espírito de Deus, o Espírito que conduziu o coração dos apóstolos e profetas e de todos os autores das Sagradas Escrituras, o Espírito que mantém viva e verdadeira a palavra de Deus, que nos conduz o coração e a mente. Há um só Senhor, aquele que morreu em nosso favor, o Cristo das nossas almas, o amado da igreja. Todos os homens que governam a igreja precisam governar a igreja para preservar a unidade. E se os chamados por Deus, eleitos pela igreja, ordenados pelas mãos do presbitério, não viverem de tal forma, não é pecado algum deixar o governo destes homens e procurar o governo de homens que estão debaixo do fundamento da unidade da igreja. Mas de forma alguma é resposta genuína de um crente romper com o corpo de Cristo e se tornar um desigrejado. A vocação que nos é proposta, ela tem um ônus muito grande sobre os pastores e líderes, mas ela é proposta a todo crente, individualmente, coletivamente. Cada parte do corpo tem o mesmo chamado e o mesmo fundamento teológico, a obra do Deus triuno no Evangelho da salvação do seu povo. Salvos por Cristo Jesus, precisamos ter um coração humilde, quebrantado, paciente, amoroso, longânimo e nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe como os crentes preservam a unidade da igreja? Pedindo ao Senhor que nos avive com o derramar do seu Espírito. Sabe como a igreja pode crescer e se manter unida e buscar ardentemente na graça de Deus, que passados 10, 15, 20 anos, olhando para trás, não façamos como estamos fazendo esses dias, eu e meus amigos de infância, contando talvez 20, 30% dos que ficaram e os outros abandonaram. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, diz o hino que nós cantamos. Nós fazemos isso com o joelho no chão, clamando ao Deus triuno, que é nosso Pai, ao Deus triuno, que é nosso Senhor, ao Deus triuno, que é o Espírito que sustenta o corpo da igreja, por avivamento. Por avivamento. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo e não na prerrogativa da teologia pentecostal. Nós queremos nos manter unidos. Nós queremos crescer em corpo. Nós queremos crescer em amor. Nós queremos crescer no ministério e nas dádivas do Espírito sobre nós. Assim, nossos pastores e presbíteros serão preservados do mal de incorrerem em erro e de trazerem eles divisão ao corpo. Assim, nós trataremos uns aos outros cada vez com mais zelo e amor, mesmo nos dias difíceis, mesmo na exortação e na confrontação. Assim, até mesmo os faltosos poderão ser corrigidos
e exortados e retornarem ao aprisco de Cristo Jesus, aonde serão tratados, curados e restaurados. Não é unidade pela unidade. Não é lutar e preservar algum tipo de legado local. Não é em torno de um homem, de um pastor, de alguém querido. É em torno de Cristo e do exercício do poder do Deus triuno na vida da igreja local, o corpo de Cristo Jesus neste mundo. Meus irmãos, quando Paulo começa então, novamente se chamando aqui prisioneiro de Cristo Jesus, demonstrando como fala a igreja de Filipos, que as suas cadeias estão resultando, na verdade, em crescimento da igreja, em avanço do Evangelho, em ousadia na pregação. Ao falar sobre essas coisas, ele dá o pontapé inicial daquilo que é a resposta em vida e em prática daqueles que têm o conhecimento genuíno da teologia verdadeira, da boa doutrina, da vida de santidade e piedade. Ele está dizendo: nós lutaremos com as armas de Cristo pela preservação da igreja de Cristo Jesus. Nós seremos como Cristo. Nós zelaremos pela unidade do corpo de Cristo. Nós vamos nos submeter a tudo aquilo que Cristo faz no meio do seu povo, pois a nossa esperança é Cristo e Cristo somente. Meus irmãos, nós somos poucos, começando uma jornada. Estamos aqui caminhando juntos há quase um ano. Nós viemos de um contexto, talvez a maioria de nós aqui nessa noite, que gerou feridas, que gerou tristeza, que gerou divisão. Cabe a nós, que cremos no que ouvimos, zelar pela unidade do corpo de Cristo, com o caráter de Cristo, na esperança em Cristo Jesus. Cresçamos unidos, e que daqui 20, 30 anos, olhando para trás, já os anciãos, daqui 30 anos eu vou ter 74. 74, ó, eu sei que, ó, eu, Cristiano e Zé Carlos, daqui 30 anos vamos completar 74 anos. Nós possamos olhar para trás e dizer: alguns se foram, muitos ficaram. Deus, por sua graça, preservou-nos na unidade do seu corpo. Amém.